mas tem algum ponto que vocês querem retomar da aula passada, que ficou talvez não explicado a contento, ou que esperava que fosse abordado de outras formas, ou de repente assistindo de novo, está lembrando agora, e aí veio toda aquela agonia de novo. Então vamos lá, nós vamos continuar. Deixa eu só fazer uma breve recapitulação para a gente não dar aquele salto de 7 dias e de repente, né, que eu sei que a memória, essa memória que não armazena 100%, né, e às vezes a gente vai dispersando ao longo da semana. Nós falamos sobre as matrizes religiosas no Brasil, né, o porquê que nós temos inclusive uma série de pensamentos, segmentos religiosos e tal, e essa compreensão no meio do movimento religioso protestante, evangélico, gospel no Brasil. Olha aí, ó. Já é hora já? Rapaz, nem comecei a aula, já estava o sinal? Não é? Desculpa aí, professor. Nada por nada, que isso, tá perdoado, mas vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então vamos lá, meus queridos. A gente precisa entender que ninguém é neutro em absolutamente coisa alguma, nem professor, nem aluno, nem ser humano nenhum. Há a teoria da tábula rasa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a questão é o seguinte, que nós herdamos inclusive gostos, preferências, isso é desde o ventre, né? Então, algumas coisas genéticas, hereditárias mesmo, que nós herdamos e tal. E educação, família, convivência, pessoas não existe ninguém original. Eu sou original, não existe. O único ser humano original foi Cristo, foi Jesus. Nenhum outro é original a ponto de dele surgir alguma coisa. Então, como diz Salomão, nada novo. Ninguém traz nada novo. Jesus trouxe, o único que trouxe alguma coisa que não foi nem nova, na verdade. Era aquilo que não tinham compreendido e ele ressignificou, não é? Então, quando você pega o Antigo Testamento e Jesus falando a respeito do Antigo Testamento, não é que ele vem falar, isso aqui tudo não tem validade nenhuma, uma pegadinha. Não, claro que não. Ele disse, olha, vocês não ouviram o que disseram os antigos? Né? Eu, porém, vos digo. E ele disse, eu não vim tirar de vigor a lei, abrogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Ele cumpre e ressignifica aquilo que não estava muito claro aos olhos daquelas pessoas. Né? Porque a revelação ela é gradual, paulatinamente ela vem acontecendo na história, degrau a degrau, pouco a pouco. Né? Então é como a luz, inclusive é o 2 Pedro, capítulo de número 1, me ajudem que agora me lembrei, mas não sei se é isso mesmo, né? Me veio na mente aí falando de luz, então tem um texto lá em Pedro, 2 Pedro, acho que é 1,19, se não me falha a memória, que a palavra dos profetas é como uma luz que vai brilhando, é como a luz da aurora, né? Vai brilhando dia a dia até ser o dia perfeito. É isso? 1,19? Isso, Davi? 1,19. Leia para nós, por favor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. Exato. Então, essa questão da revelação progressiva, né? Que a gente chama, então Jesus veio trazendo algo novo, no sentido de que as pessoas não enxergavam, estavam obscuras, um entendimento obscurecido, como diz o próprio Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17, né? Suas mentes entenebrecidas e tal. Então Jesus veio, e Lucas, inclusive, vem trazendo um texto muito interessante, lá pelo capítulo 1, vem dizendo que o povo estava sentado em trevas, então havia uma obscuridade, havia um bloqueio, né? Não havia uma clareza na mente das pessoas a respeito de quem era Deus. Tanto é que o Hebreus capítulo 1, verso 1 diz isso: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Verso 3, ele expressa imagem da sua pessoa, expressão máxima. Então Jesus é a revelação plena, ele vem na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, e ele é a plena revelação de Deus, ele é a face de Deus, ele é o rosto de Deus. Enquanto o Antigo Testamento era as costas de Deus, parafraseando lá, quando o próprio Deus aparece para o Moisés, me verás pelas costas, né? E aí o capítulo 14 de João, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai que nos basta, e Jesus disse, não, mas tem me visto a mim, tem visto o Pai. Então Jesus é o rosto,
Jesus é a face, Jesus é a revelação plena. Jesus era o ser humano como deveria ser e Deus como era. Os dois paradigmas estão nele ainda. E aí o que acontece? Então a gente não é neutro, nós não somos neutros, nós não trazemos as coisas sem influência externa. Nós somos influenciados. A pergunta é por quem nós estamos sendo influenciados? Quais os livros que nós lemos? Quem são as pessoas que nós escutamos? Né? Quem são as pessoas que nós convivemos? Onde é o país onde nascemos, a cultura? Então tudo isso influencia, irmãos, né? Fica aí, você está pensando em alguma coisa. Compartilha se for. Não, então não compartilha, não. Deixa pra lá. Com a era da internet existe tantas fotos do mundo. O senhor falou que nós estamos assistindo. Então, precisa saber, porque assim, mas nós seremos influenciados de uma forma ou de outra, não é? Então a gente precisa entender que nós precisamos compreender um todo para sabermos em que direção nós devemos e queremos ir. Então, quem não sabe a história, o passado, não sabe também para onde vai, né? Quem não aprende com a lição da história tende a repetir os seus erros. Então a gente precisa entender um todo, toda essa origem, o porquê que as pessoas elas creem, porquê que elas agem de tal maneira. E aí, como a maioria de nós ou veio do catolicismo ou veio do espiritismo, entendo eu, né? A maioria de nós inclusive aqui, mesmo não conhecendo vocês assim a fundo nessas questões, mas eu estou falando aqui até por uma amostragem, né? Uma questão do Brasil em si. E aí a gente vem rejeitando algumas coisas que nós inclusive acreditávamos, mas nós temos que lembrar, nem tudo que nós acreditávamos, fazíamos, pensávamos e sentíamos é de todo errado. E a gente vem rechaçando. Se uma coisa que o protestantismo no Brasil fez, porque assim, o protestantismo no Brasil, ele era anticatólico. Não é? É sério, anticatólico, combatia contra o catolicismo, um negócio assim. Então rejeitava as obras, rejeitava qualquer ideia de obras. Martinho Lutero teve uma dificuldade enorme com isso. Martinho Lutero, ao contrário do que alguns pensam, não foi o cara que resolveu todos os problemas doutrinários, pelo contrário, ele ainda tinha coisas a ser trabalhado na própria vida dele, que o cara não foi do dia para a noite, ou porque ele se converteu e tal, ou porque ele fez todo aquele alvoroço doutrinário, né, benéfico inclusive, e daí a origem nossa, a partir de Martinho Lutero, os protestantes, mas não é porque ele tinha tudo resolvido, e os reformadores tiveram as divergências entre si, eles não concordavam em tudo. Qualquer semelhança não é mera coincidência nos dias de hoje, né? Dos pensadores, dos professores e tal. Então faz parte do processo, tudo bem. Mas o que eu quero retomar essa questão. Então assim, a gente precisa pensar, amados, que a obra que tanto o Espiritismo e o Catolicismo enfatizam, inclusive como sendo também algo para acrescentar na salvação, e nós sabemos que não, mas não é porque nós sabemos que as obras elas não influenciarão na eternidade no sentido de salvação, não é uma questão soteriológica, mas elas fazem parte do salvo. É como o batismo, mais ou menos nas águas. O batismo nas águas não faz ninguém salvo, mas o salvo ele vai cumprir, né, essa obra de obediência, essa ordenança, mas por uma ação do Espírito Santo que internamente aconteceu na vida dele, externamente ele está nada mais do que isso. O batismo é uma confissão externa daquilo que internamente deve ter acontecido na vida da pessoa, ou seja, que Jesus Cristo agora é o seu Senhor, nada mais. E as obras, como diz o Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, Paulo vem dizendo: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Deus criou as obras de antemão para que nós andássemos nelas, né? Então as obras, ela é parte da ação do Espírito Santo em nossas vidas, a partir de Cristo e a partir da salvação. Mesmo assim, ainda elas precisam passar pelo crivo da motivação. Então o que se faz é motivado por quê? O que se faz, quais são as intenções aquilo que eu faço? Quais as intenções, né? Por que eu faço isso? O que eu entendo disso? É por isso que nós precisamos servir a Deus com entendimento, com compreensão. Nós precisamos ter a clareza, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 15, se não me falha a memória, Pedro vai dizer assim, olha, respondei com mansidão, deve ser mais ou menos isso, né? Respondei com mansidão.
a razão da fé que em vós há. Olha que coisa interessante. Mais ou menos isso. Né? 2:15. 1 Pedro 2:15. Isso. Recebei, não, tende Cristo como Senhor. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Tu já até leu o texto todo, né, Barão? Era só 15, tá bom, mas... 12 e 15? Eu quando estou lendo em casa, às vezes eu fico esperando aparecer um ponto final e fica vírgula depois fora. Ah, eu não tenho, eu sei. 1 Pedro 2:15. É 3:15. Desculpa, 3:15, eu falei 2. 3:15, então, 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, né? Respondei com, olha só, não, com mansidão, aquele que pedir a razão da vossa esperança. Então, há uma razão, há uma lógica bíblica, né? Há um entendimento, e é a partir desse entendimento que nós agimos, que nós fazemos alguma coisa. Só para a gente entender que foi mais ou menos isso que eu tentei tratar na aula passada. E eu quero falar hoje sobre justiça social. A palavra isonomia. Quem? Isonomia, né? 2 S? Não, é S, um S, isonomia com um S. Um S no meio de duas vogais tem som de Z. Minha professora de português me ensinou isso lá na 5ª, 6ª série. Então, olha que coisa boa. Eu era um mau aluno, mas eu tive alguns professores bons, né? Isonomia. Então, isonomia diz respeito, aliás, você deve também ter o conhecimento dessa palavra, né, Mayra? Você quer contribuir e falar para nós aqui? Introdução ao direito. Sim, mas a palavra isonomia, seu conceito, mais ou menos? Apesar de parecer muito com igualdade, a isonomia ela trata o diferente na medida da sua diferença, né? E o igual na medida da sua igualdade. Então, o que acontece? Ele tenta igualar o diferente ao igual. Então, por exemplo, uma pessoa que tem... Vou dar um exemplo. Um exemplo de discussão. Nossa! Por exemplo, ao entender, como a gente estava mencionando sobre as questões de cota, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Assim, o que eu entendo que a legislação fez a respeito disso? O negro no país teve uma história, não só aqui no Brasil, né, lógico, mas teve uma história de escravidão que hoje ainda é refletida na vida dele. Isso. Entendeu? Então, assim, ele vem de uma desigualdade que talvez o branco, né, o imigrante, italiano, português, não teve essa desigualdade. O oriental, eu vou falar por que eu estou falando isso. E o que acontece? O sistema de cotas vem para tentar, né, é uma tentativa que eu acho que, em tese, não é uma das melhores, mas, como eu disse, é uma tentativa de tentar consertar um pouco essa desigualdade, colocando a possibilidade do negro ingressar em universidades, né, para tentar ver se consegue igualar a situação de estudo socioeconômica do negro com, digamos, com o branco. Sim. Equalizar. Seria equalizar, né? Isso, então, isonomia é mais ou menos não, aliás, ótima explicação, obrigado. 2 pontos na média aí no final. Tava engasgado, hein? Eu queria desabafar. O Espírito Santo disse pra mim assim, dá oportunidade pra ela. Dá só uma gritando pra ela aí. Dá uma saudação pra Mayara. Eu falei, tá bem, senhor, tá bom, vou. Então, o que acontece, amado? Isonomia, a ideia é essa mesmo. É o que nós vamos tentar falar aqui. Inclusive, eu vou trazer alguns pontos aí que a Mayara citou. Isonomia, então, resumidão, é tentar trazer uma igualdade social. Seria equalizar mesmo, tentar equilibrar a balança. Né? Isonomia seria o direito para todos. Poderia também, né, colocar assim? O mesmo direito para todos, ou que todos tivessem o mesmo direito.
Então, isonomia, a ideia também, além do que a Mayara disse, seria isso, né? Essa igualdade. E é interessante que você falou, foi o que eu falei em outras palavras, né? Obrigado por me confirmar aqui, não me deixa sozinho, que nós não tratamos todos igualmente, mas tratamos os iguais igualmente, os desiguais igualmente na medida das suas desigualdades. Foi o que você falou, não é? É a frase padrão para explicar. Exato, então é essa questão. Então a gente tenta equilibrar o negócio, né? A balança. Deixa eu trazer algumas informações aqui, que algumas são bem conhecidas, mas eu quero trazer novamente a memória de vocês. A Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1888, ela libertou cerca de 700 mil, a Lei Áurea, só a canetada lá, libertou cerca de 700 mil escravos, em um país que havia na época 15 milhões, hoje nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil, mas na ocasião tinha 15 milhões, olha a população como cresceu absurdamente. Então, dentre esses 15 milhões, foram libertos aí cerca de 700 mil escravos. Só que já haviam muitos escravos que haviam sido libertos antes, né? Então, eu estou aqui mais ou menos entendendo pela história. Que ano que foi? 1888, 13 de maio, um domingo, cara. Foi um domingo, domingão, a Princesa Isabel. 700 mil. Posso ler quem tinha? 700 mil, aproximadamente, isso. Esses escravos foram libertos por ocasião dessa lei. Só que já havia alguns, né? 1888. 1888. 38 aí, mano. Facinho demais. 1888. 1888. Isso. Moleque. Nós já estão pensando em alguma coisa aí. Velho bicho. Eu sabia. O velho homem já. Amados, vamos aqui para não dispersar. Certamente naquela época, então passou mais de 1 milhão de escravos jogados à margem da sociedade. Sendo assim, começaram a lutar pela sobrevivência. Vamos pensar aqui o que aconteceu de fato, tá certo? Esses escravos, eles foram literalmente jogados na rua. Ela falou, vocês estão libertos, então vocês não são mais escravos, quer dizer, não tem mais comida, não tem mais bebida, não tem mais moradia, não tem nada. Lógico que aquilo não era, né, a custo da escravidão, mas não tem. Então, domingo, segunda-feira eles estavam, ou domingo à tarde, estavam vagando aí, 700 mil, né, vagando aí. Eles tinham que comer, tinham que morar, tinham que sobreviver. Vai fazer o quê? Eram escravos, não tem formação, não tinham emprego. Os senhores de escravos jamais queriam empregar eles agora para pagar. A raiva era tanta, porque era a lei, ele foi imposto, não é? Não foi assim, ó, quem quiser liberte aí seus escravos, não, eles foram obrigados. Foi uma lei que foi imputada, né? Imposta. E aí, é só para a gente entender o porquê, inclusive, nós temos tantas invasões, como a Mayara disse, é uma coisa que aconteceu lá há séculos atrás, mas reflete hoje. Isso, reflete hoje. E aí foram para as margens mesmo, né? Para fora da cidade. E aí começaram, como teve há pouco tempo atrás, aquele desmoronamento do Morro do Bumba, quem lembra, no Rio de Janeiro? Né? Então você olha ali, aquilo foi construído em cima de um lixão, era um antigo aterro sanitário. Olha só. E alguém aí desavisado, porque assim, irmãos, opinião todo mundo tem sobre tudo, mas a gente não opina no achismo, a gente precisa ter conhecimento de causa. O senso comum não vale, porque é preciso você ter um todo da história, uma compreensão toda da história. Você pode omitir cada uma a opinião que quiser, desde que você compreenda um todo. Quando eu disse assim, citei, por exemplo, os imigrantes orientais, ano passado eu estava em uma igreja de elite, que tem essas questões, né? Nós temos igrejas de elite, não vou falar qual é, claro, né? Questão ética, que não é o propósito, mas é uma de elite. E quem estava organizando, inclusive, eram alguns irmãos orientais, e foi colocada a questão de cota na ocasião. E por mim ainda que joguei a lenha na fogueira lá. E o que acontece? Aí ela tomou o microfone e disse, olha, não, mas meus pais, nós viemos também e tal, situação de guerra, não sei o quê. Mas assim, não tem como você comparar imigrantes orientais, italianos, mesmo vindo de uma guerra, né, vieram na Segunda Guerra Mundial e tal, são condições totalmente diferentes. Não tem como você comparar na história. Eu penso assim, só para você
os orientais, enfim, quem fosse, eles vieram porque quiseram. Se eles quisessem, eles ficassem lá. Isso. Na guerra, enfrentando. Os negros não. Isso. Os negros foram retirados das suas terras. Exato. pra vir pra cá. A questão é que historicamente não tem como você equiparar essas situações, né? E aí o que acontece? Só para a gente entender. Então, esses negros, eles foram jogados e tiveram que se virar. Eu não estou justificando crimes, eu não estou justificando que alguns partiram para o roubo, nada disso. A gente não justifica os erros de ninguém, senão a gente vai cair no marxismo, né? A gente vai ser aqui alguém adepto da ideologia de Karl Marx, que o homem é produto do meio. E aí o Marx, ele exclui a responsabilidade dos atos e do pecado. Então ele tira de fora, ele tira para fora de cena a questão da realidade do pecado humano. Então o problema de Marx é esse. Marx, ele propõe um evangelho sem Deus. Tá certo? A gente até vai estudar futuramente aí, futuramente que eu digo daqui a algumas aulas aí, a questão da janela de Overton, o gramscismo, que é chamado de marxismo cultural. Então nós vamos entrar também nesses pontos aí que eu acho interessante a gente compreender tudo isso. A gente está falando de sociedade, a gente precisa abordar essas questões históricas recentes, mas inclusive é o que hoje norteia o pensamento e a opinião das pessoas, né? A gente fala assim, inclusive, muito marxismo, marxismo cultural, Gramsci, mas a gente precisa compreender de fato o que é isso, né? E efetivamente o que isso causa, essa mentalidade, esse pensamento. Nós cristãos, nós não temos ideologia, amados. O evangelho está acima de tudo isso, né? Inclusive Jesus é anterior a Marx, Freud, né? Então assim, a gente está comparando, embora a história traga os 5 judeus que mudaram o mundo, né? Moisés, Jesus, Freud, o Marx e o Einstein. Já falei isso para vocês, lembram? São todos judeus? Sim, todos judeus. Eu sabia de Moisés e Jesus. Embora eles, por exemplo, o Marx, na Alemanha, o Einstein também, né? Só que eles são judeus, porque judeu onde nascer é judeu. Judeu, ele vai para além da questão geográfica, é étnica. Não é questão de nacionalidade porque nasceu num território. O judeu, se ele nasceu na Grécia, ele é judeu. Se ele nasceu no Brasil, ele é judeu. É uma questão mesmo assim étnica. Não é uma questão geográfica, de nação, né? Então o que acontece? O Moisés, ele veio trazendo a ideia de que a lei era tudo. A lei é que regia a vida do homem, né? A lei de Moisés, a lei de Deus. Jesus, ele veio trazendo a mensagem. Eu estou falando aqui na visão histórica, não teológica. Na visão histórica, tá? Então vamos tentar não confundir as coisas aqui. Na visão histórica, universidade vai abordar isso. Intelectuais, filósofos e sociólogos vai abordar dessa forma que estou abordando. Então eu não estou entrando na questão histórica. Porque a gente sabe que Jesus não se equipara a esse daqui. Jesus é Deus. Sim, cara. Para nós ele é Deus. E de fato é. Por isso que nós somos cristãos, velho. Não é não? Ué. Então Moisés, ele trouxe essa mensagem. A lei é tudo. O homem precisa viver observando a lei. Jesus, ele trouxe a mensagem. O amor é tudo. A principal e a mensagem de Jesus gira em torno do amor. O Freud, ele disse que o sexo é tudo. Pela sexualidade você explica o ser humano, né? O Marx disse que a economia é tudo. Então, o problema da sociedade e da humanidade é a questão econômica, mesmo de gerenciar, né, divisões de classe, essa coisa toda. E aí veio o Einstein dizendo, não, tudo é relativo. Pô, aí também acaba, né? Mas são 5 judeus que mudaram o mundo, influenciaram o mundo. E a gente entende, amados, que o marxismo, então, ele tem uma proposta de evangelho, mas sem Deus, e excluindo o principal que é para ser tratado, que é o pecado humano. Então eu não quero cair nesse erro, porque muitos irmãos hoje, né, que estão tratando sobre essas questões social e tal, a igreja e sociedade, alguns irmãos da missão na íntegra e tal, eu acredito que eles estão saindo um pouco do eixo e levantando uma bandeira, esquecendo que evangelho não tem bandeira. Isso que eu ia perguntar. Então, pelo que eu estou indo, conheço um pouco aí dessa questão de marxismo aí. Tenho visto os debates na internet, mas não me envolvo muito não. Então, pelo que eu estou entendendo o senhor falar, cristão não deve levantar uma bandeira marxista. Não, jamais. Porque
o marxismo, ele vai ferir doutrinas principais do cristianismo. Eles não são harmônicos, não são homogêneos. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e acredito em Marx, na sua ideologia, na sua proposta. É incompatível, não tem como, Davi. É impossível, entendeu? Mas eu estou dizendo isso aqui justamente pegando logo o início, a gente precisa ter cuidado também para não jogar tudo fora. Né? O bebê junto com a água, né? Então, falou do... Foi do Marx, não foi? Isso. Que era filho do pastor, esse mesmo rapaz. Exato. Karl Marx. Todos esses judeus tiveram contato com o cristianismo, né? Aliás, a maioria dos líderes mundiais de religiões, eles tiveram contato de alguma forma, o próprio Maomé e outros mais. Se a gente for estudar, a gente percebe que eles tiveram contato, porque o cristianismo, de fato, ele se alastrou no mundo, amados, né? Ele afetou a cultura, ele mudou a estrutura. Eu já falei para vocês, se não me falha a memória também, não existia cemitério, hospital, orfanato, escola, universidade, nada disso existia. Essa estrutura social que nós temos hoje, isso foram os cristãos que criaram isso. O Estado era regido pela igreja. Exato, a questão era do... a mesma coisa. O império, né? Então se fundiram na questão de Constantino, no ano 312 para 313 e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o cristianismo, o evangelho, de fato impactou o mundo desde a época de Paulo, desde a época dos apóstolos. Eles influenciaram o mundo de alguma forma, né? E isso foi, ao longo da história, se desdobrando de muitas formas, e altos e baixos, e ponto positivo e negativo, acertos e erros e tal, retomadas, né, do evangelho, e os reformadores e tal, e aí estamos aí, depois de 2000 anos a gente está aqui, num contexto que muitas vezes nós não sabemos o porquê que nós estamos nesse contexto, e é essa aqui a questão que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos entender todo esse contexto para termos conhecimento de causa, não só para opinar, mas para agir, porque sem dados você não tem ação efetiva, você atira para todo lado. É a mesma coisa, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados da população carcerária, por exemplo, do nosso país. Se eu não tenho esses dados, eu não tenho políticas públicas efetivas. Né? Não tem como. Eu preciso conhecer onde que é o problema para eu sanar esse problema, amenizar esse problema. É mais ou menos um corpo. Então o corpo, de repente, ele está febril, ele está acontecendo alguma coisa e eu preciso identificar onde é para ir lá e, né, seja na célula, no órgão, na ferida, para sanar aquilo tudo. Senão eu estou tomando medidas corretas em lugares errados, sem o conhecimento de causa. Então é preciso conhecer, amados. É preciso conhecer. Então vamos lá, voltando à questão dos escravos. Eles foram jogados então aí, se virem, não é? E aí foram morar onde davam para morar. Voltando ao Morro do Bumba, que eu ia falar e acabei me dispersando aqui. Então ali, algum desavisado disse, não, mas eles não tinham, por que eles construíram ali? Ora, eram pobres que queriam morar, não é? Por que o Estado então não alertou? Se o Estado sabia, por que não alertou? Então só depois... Mas a questão é, essas pessoas, elas não moram onde moram porque querem, né? Não deixam de comer adequadamente porque querem, não estudam numa escola ruim porque querem. Então, não é uma opção, é uma não opção. E a gente precisa entender que isso lá atrás, em 1888, veio se desdobrando em tudo isso que a gente vê. Então, por exemplo, aqui, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, irmãos. Só perde para Estados Unidos e, rapaz, eu falei semana passada, acabei... Foi China que eu falei? Eu não sei. Foi China. China, né? Estados Unidos e China. China, isso. Então, Estados Unidos é o primeiro, 2 milhões e 100, e depois vem a China com 1 milhão e 600 mil aproximadamente. Então, mas se você ver proporção, então... A China era mais ainda, né? A China então está bem. Está bem, né? Porque lá é 1 bilhão e 300 milhões de, mais ou menos. Mas não é questão proporcional, não é que levar em conta, é montante mesmo, é número mesmo, né? Não é questão proporcional não. E vem o Brasil com essa terceira população carcerária que em torno aí de 700 a 720 mil aproximadamente. Então vamos ver aqui, 620 a 700 mil eu coloquei aqui, mas é um pouquinho mais, tá? Só atualizando, né? 40% são provisórios,
40% dessas pessoas não foram julgadas e condenadas ainda. Olha só, eu sou ruim de conta, eu anotei tudo aqui, por isso que eu sei, eu sou péssimo de conta. Mais de 700 mil, 40% vai dar o quê? 300 mil? 280? Alguma coisa assim aproximadamente, só para a gente ter aqui uma noção, uma ideia, por aí, né? Se for 50 seria 350, né? Então, o Brasil é o terceiro país com mais índice Com uma das maiores populações carcerárias do mundo. Eu fico em terceiro lugar. É a terceira maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 700 mil. Arredondando, né? Desses 700 mil, 40% desses presos, eles são provisórios, ou seja, não foram ainda julgados. São provisórios, mas já cumprem pena. Olha só. Só para a gente perceber a deficiência que nós temos no sistema judicial, não é? A gente precisa entender toda essa... Isso, todo esse contexto. Cumprido pena e depois sai sentença, isso aconteceu na minha família. Sai sentença. Foi inocentado. Exato. Cumpriu 2 anos de pena. E quem é que repara? Né? E esses 2 anos? E alguns que ficam aí 10, 15, 20 e até mais que eu já presenciei aí por reportagens. Então 60% de fato foram julgados, tudo bem. Não existe nenhuma política pública para ressocializar. Tá? Tem um documentário muito bom que eu gostaria que vocês se interessassem e assistissem, que é Carandiru. Né? Carandiru, então assistam Carandiru, esse documentário. Já assistiu, né, Maia? Eu assisti há muito tempo, nem lembro quanto tempo faz, mas faz bastante tempo. Eu lembro. Faz muito tempo, na TV Cultura assisti, mas está aí, nas internet da vida vocês acham lá. Documentário Carandiru. Inclusive os relatos, o relato na ocasião do documentário era um ex-diretor, alguma coisa desse tipo assim. Ele disse: a prisão não ressocializa, a prisão exclui a pessoa da sociedade, é isso que faz apenas, não é? Então, só para a gente entender aí todo esse contexto. 60 são julgados, estão lá presos. 95% dos presos são homens. Eu assisti uma vez um documentário sobre Carandiru, mas foi com uma mulher. Não sei se é isso. Ela fazia um trabalho social. Não é então. Não é. É outro. Filme mesmo? É um documentário. Documentário. É um documentário. Tem outras coisas aí que, com certeza, né? Carandiru. Inclusive, ela até que foi uma que ajudou até aquele rapper que estava preso, acho que o Dexter. Ah, tá, sei. O rapper lá, né? Entendi. Eu sei que é do médico o filme. O filme é do médico, lá do livro, né? Baseado no Drauzio Varela, né? É. Ah, tá, sim. Não tem nada a ver. É um documentário mesmo, documentário Carandiru. Bom, eu vou tentar pegar o link e eu passo para vocês, tá? Então, 95% desses 700 mil são homens. População carcerária, então, majoritariamente aí masculina. 5% mulheres. 30% desses 700 mil, 30%. Olha, 200, a gente está falando de 210, no mínimo, desses presidiários. São de 18 a 25 anos. Jovens. Olha só, amados. Jovens. 65% desses 700 mil são pretos, pobres, periféricos. Quantos por 65? 65. Ai, já é muita gente. Não é? Só para a gente ver a discrepância. Só para a gente ver a questão dessa afetação histórica. Né? Não é à toa. Não é, porque existe uma razão. Por que a grande maioria são negros? Porque a grande maioria tem ensino fundamental apenas. Porque a grande maioria, essa maioria que ela está em condições precárias, subhumanas e vão parar. Nada é justificado, criminalidade não é justificado, mas, irmãos, existem fatores, né, que contribuem para isso. Por que eu estou trazendo toda essa informação? Para chegar aqui nas cotas das universidades. Então, como disse a Mayara, as cotas das universidades, nas universidades, pretende ser uma tentativa de reparar esse fato histórico, indenizar esses escravos que foram jogados na margem da sociedade. Tá? Então, só para entender o contexto histórico. Então, quando a gente entende tudo isso, o Brasil entendeu que havia uma dívida com essa população de pretos. Havia uma dívida. Eles reconheceram essa questão histórica. Qual é a medida? Então, a medida, talvez não é algo que vai resolver, mas é uma medida, é alguma coisa.
Então as cotas não é privilegiar uma classe, privilegiar um grupo social, e sim tentar reparar, e eles estão nessa condição, irmão, historicamente, é fato, não é questão de ideologia, opinião de um, isso é fato histórico, os números mostram, a história mostra, né? Por que isso acontece? Então assim, o Brasil ele é racista, é fato, mano. É muito interessante que a gente é hipócrita, a gente é racista e nem percebe que é nas palavras, nas falas, não é? Às vezes até num sentido que soa como uma brincadeira, mas... Não é brincadeira, não pode ser brincadeira. Preta. Se você... É cultural, é uma questão cultural. Mas olha como nós somos racistas e machistas. Veja bem. Pronto. Eu não sou a favor do feminismo. Como o feminismo se apresenta. Como se apresenta, né? Acredito que existem extremos em tudo. Isso. Né? Como cristãos existem extremistas. Exato. Muçulmanos, tem feministas que é aquelas doidas que saem na rua. Que a maior, na verdade, assim, é a liderança. É igual a questão... É assim, amados, a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre essas questões, sem enviesar por essas ideologias. Pode ter um viés esquerdista, direita, não, amados, não cabe ao cristão assumir essas polarizações, não cabe a nós estamos acima de tudo isso. O Evangelho nos dá um olhar além de tudo isso, nos dá ferramentais, compreensões, revelação muito além dessas limitações, não é? Então a gente precisa entender e sair dessa caixinha que colocaram, que tentam colocar em gente, inclusive os pensadores, alguns expositores, ensinadores, olha só, da igreja, estão caindo nessa armadilha. Isso colocar a gente dentro dessa caixinha. Isso, a gente precisa entender que o Evangelho tem a resposta correta, adequada para tudo isso. Não é esquerda, não é direita. Brinquei ainda, eu sou ambidestro. Nem de esquerda, nem de direita, né? Então, amados, o que acontece? A gente precisa entender, essa questão, ela é tão introjetada na nossa sociedade, que a gente tem alguns pensamentos, por exemplo, 2 mulheres estavam andando sozinhas à noite na rua. Quem é que fala isso de um homem? 2 homens sozinhos. Se eram 2 homens, estavam sozinhos. Percebe mais ou menos aqui a questão? Entendi. Um dia, isso aconteceu, é fato, não é história, não é ilustração, não. Na universidade, e não sei se vocês sabem, dependendo do curso, às vezes ficam 2 professores, né? Tinham 2 professores. Uma mesa aqui e outra na mesa lá. Entrou alguém pela porta e perguntou: professor, quem é o professor fulano de tal? Aí o outro disse: aquele de cor ali. Aí o de cor, ele levantou, veio muito educadamente, disse: o senhor se referiu a mim como homem de cor? Ele ficou meio desconfiado, falou assim: olha, vamos pensar um pouquinho. Você nasce rosado, né? O branco. Você nasce rosado. Quando você se machuca, você fica roxo. Quando você fica doente, você fica amarelo. Quando você fica com fome, você fica verde. Quando você morre, você fica cinza. Eu nasço negro. Me machuco, fico negro. Com fome, negro. Eu doente, negro. Morro, negro. Quem é de cor entre nós 2? Veja como é uma frase burra. Além de discriminatória, burra, não é? Então, na verdade, o racismo, o sexismo, é burrice, é ignorância. A gente precisa entender que existem papéis definidos? Claro que existe. Nós somos pró-família no sentido da família tradicional bíblica. A gente não abre mão desses valores, não é? Mas a gente precisa entender, olha outra questão que aconteceu. Isso não foi nem bem entendido quando eu falei num culto, numa igreja onde eu estava. Oh, meu Deus, o seminário que eu tentei fazer lá para os irmãos, justamente era para a gente tentar discutir, abrir um pouco assim. Amém. E falamos sobre aborto, eutanásia, drogas, sexualidade. Meu Deus do céu. Então, O que vai fazer? a gente estava tratando, eu estava tentando tratar sobre essas coisas e tal, né? Eu só estava na organização, irmão. Eu não era palestrante, não, só tentando organizar.
né? E aí o que acontece? Aí eu, num dos intervalos lá, entre um e outro, então, alguma fala que eu inventei lá de fazer, e eu falei, irmãos, ó, só pra gente pensar e tal, o que vocês acham a respeito da lei que oficializam o casamento sobre um homossexual, ou dois homossexuais? Eu disse, não, que isso, jamais, a gente não concorda com isso. Eu falei, tudo bem, amados, vamos pensar o seguinte, dois bigodudos lá, decidem casar, né? Ou misericórdia, não sei o quê. Isso não vai acontecer no nosso país. Irmão, já faz um tempinho que isso nos cartórios do Brasil já faz um bocado de tempo, né? Bocado não, mas acho que uns 5 anos mais ou menos, né? Por aí, acho que é 2013 aí, outubro de 2013, a partir de outubro de 2013 já foi oficializado, em qualquer cartório faz isso, exato, mas já faz uns 5 anos aí, fazem uns 5 anos. E eu disse, então vamos pensar o seguinte, essas duas pessoas casam, elas constroem um patrimônio, eu falo patrimônio, constroem um patrimônio, casa, carro e tal, morre uma, né? Uma morre. E de repente estava no nome de uma, ou que seja, tal, mas morreu. Para quem deve ir essa herança? Para o companheiro ou para a família desse que morreu? Essa família que muitas vezes, inclusive, não concordou e rejeitou, né? Para quem vai? Nós estamos falando de uma questão sociológica, não é teológica. É difícil, irmãos, de a gente pensar numa questão mais humana, que necessariamente não vai contra a Bíblia, pelo contrário, o que nós estamos discutindo é uma coisa, não é teologia. Eu falei de igreja, estou falando de sociedade. Porque se você for pensar, independente se houver casamento ou não, a união vai acontecer. Exato. Não vão deixar de se unir por conta disso. Isso daí, pelo menos, vai trazer um pouco de dignidade à situação deles. Exatamente. E resolver a questão patrimonial deles. E o que eu estou colocando aqui, irmão, eu não sou cristão. Eu acredito que nenhum cristão genuíno, doutrinariamente correto, é a favor de união homoafetiva. De fato, é uma convicção minha, um valor que eu tenho. Eu não acredito que nenhum discípulo de Jesus, doutrinariamente correto, ele vai ser a favor de uma união homoafetiva. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo de uma questão social. Uma razão humana só está discutindo. Sim. Humana mais correta, humana mais ética, humana mais bíblica. É que a gente às vezes tem que entender um pouco, a gente deve fazer essa separação. Uhum. A gente vê quando não o faz essa pecado em separação, tudo, né? Isso. O pecado acaba abrangindo a questão patrimonial do casal. A questão é, se nós estivéssemos discutindo a questão teológica em si, é claro que tudo é pecado. O pecado a injustiça, ela é uma identidade da nossa geração e do nosso mundo. O pecado, ele está no ar. O pecado é esse ambiente que nós vivemos. Por isso, inclusive, que Deus não cumpre a sua perfeita vontade. Não tem como, o ambiente não é favorável. O ambiente não permite isso. Existe uma injustiça. Existe ainda uma criação a ser redimida. Há um processo, irmãos, que startou lá na eternidade, na ótica da Trindade, o Cristo sendo oferecido, que propiciou a criação, a manutenção e o resgate, a redenção dos seres humanos. Isso é um processo que não acabou ainda. E a justiça só será implantada aqui em um reino onde Jesus implantará essa justiça com vara de ferro, regerá as nações com vara de ferro, ou seja, de uma maneira inquebrantável, não é imposta. A vara de ferro quer dizer de uma maneira, regerá as nações de uma maneira inquebrantável. Jesus implantará um reino de justiça, onde de fato moradia, criminalidade e um bocado de coisa, isso vai ser assim, quase zerado, né? Eu digo quase porque ainda há pecadores que vai estar no meio aí, mas deixa para lá porque é uma questão escatológica e tal. Só para retomar, então a gente precisa entender a nossa cultura, essa mentalidade e esses pensamentos que nós temos. Então, nós somos racistas. Irmão, se nós vamos sinceros, uma noite assim... E podemos também dizer que somos homofóbicos. Também, claro. Onde eu acho que a igreja perde, se queria cortar o raciocínio do senhor rapidinho, perde muito espaço. Sim, claro. A gente, que eu fui numa pregação e condeno ao extremo a atitude que o pregador teve. Aí vai pregar e isso para mim é mais para se aparecer do que para edificar.
ele pega e fala, olha pro seu irmão, só você que tem certeza que é macho. Se não for, você vai ser curado hoje. Cara, isso eu condeno abominável. Por quê? Eu trabalho trabalhando com um rapaz, professor, que ele é homossexual. Sim. Assumido. E aí ele pegou e falou pra mim, Fernando, eu não vou, se você me convidar para ir na sua igreja, eu não vou na sua igreja. Porque eu vou ouvir lá coisas que eu não vou querer ouvir. Porque a sua igreja é homofóbica. Olha só, irmãos, tem muito homossexual que é mais homem do que alguns héteros. Sim, é fato. Também. Pela sua postura, responsável e tal. Mas eu não quero nem entrar nessas questões, não. O que eu quero pegar é um geral, no sentido. E eu entendo que se o cara é machista, possivelmente ele também é homofóbico, ele é racista em algum grau. Vai carregar tudo. É um bojo, né? É um pacote, é um combo que vem. Não no mesmo grau, não na mesma intensidade. O que eu quero colocar é o seguinte, então nós precisamos entender toda essa mentalidade, a gente precisa colocar isso junto com a Bíblia para ver o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso, nossos comportamentos, porque de fato, amados, nós temos comportamentos pecaminosos mesmo sendo alcançados pelo Evangelho. Então a gente precisa ressignificar e entender um todo. Então quando a gente fala, por exemplo, de cotas, eu peguei porque é o que está na pauta, é o que está por aí, né? Poder pegar outras coisas mais aí, outras dificuldades que nós temos e tal. Mas só para entender, e é uma opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas historicamente, é o que a gente vê, uma medida que foi tomada, não é? Sempre vai haver a luta de classes, que é o que o Marx abordou. Mas para nós não é uma questão de luta de classes. Para nós é uma questão do pecado humano, do homem pecador, do homem querer se impor sobre o outro, explorar sobre o outro. É muito forte isso no Brasil. No Brasil é muito forte, mais do que outros lugares aí do mundo. Então nós temos essa cultura, esse DNA de exploração, né, de não patriotismo, de não construção de um país, de um querer levar a vantagem sobre o outro. Então assim, irmãos, o pecado aqui se evidencia em outras formas, que são essas. Em outros países, de outras formas. Né? Mas aqui se evidencia dessas formas. Mas só para entender essa questão de que é um fato. Fato é fato. Fato não é uma teoria a ser discutida. Fato é algo que se impõe. O fato se impõe. Eu não preciso provar o fato. O fato está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Ele existe, né? O fato é algo que está aqui, ó. Então, o fato é que a população do Brasil de negros, é claro que é afetada por conta, inclusive, desde dessa época aí. E hoje nós temos essa dificuldade. Então, a gente está andando na rua, se a gente vê dois caras negros andando na rua, os dois, a gente vai ficar desconfiado. Se a gente vê dois caras assim, os caras loiro, olhos azuis, brancão, pode ter certeza, a mente funciona com outras categorias. Sim. Será que eu estou tão errado assim, irmãos? Será que a gente, em algum momento... Fizeram, eu não sei se vocês viram na internet, fizeram um teste, eu acho que já falamos de fotos, imagens idênticas, a roupa, o cenário, mostrava para as pessoas fotos de pessoas. Só que fizeram assim, colocaram foto de pessoas brancas e negras, nas mesmas situações, no mesmo vestir, tudo igual. Aí uma pessoa cortando planta, a pessoa está cuidando do jardim da casa dela, um branco. O negro, é um jardineiro, é o empregado da casa. Uma pessoa, um branco correndo na rua, ele está atrasado para pegar o ônibus, perdeu o ônibus. O negro, acho que parece que está fugindo. Parece que ele está fugindo alguma coisa, roubou alguma coisa. Fizeram esse teste. Sim. Irmãos, eu estou trazendo aqui abordagens através de estudos e observações, tá certo? Lembrando os irmãos que eu e nenhum professor deve falar de uma opinião, partido dele, de um achismo, das suas preferências e dos seus olhares apenas, sem dados, né? Porque a gente precisa trabalhar justamente como eu falei, com dados. A gente precisa trabalhar a partir da ciência e não do senso comum, não do achismo, das minhas preferências, das minhas paixões, das minhas bandeiras que eu levanto. Então, assim, senão a gente até aborda aquilo que é correto, mas aí parte para um extremo e, inclusive, toma partido nas coisas. Então, nós precisamos ter cuidado, nós somos cristãos, a gente precisa ter esse olhar mais abrangente, como de Cristo. Eu estou trazendo tudo isso, inclusive, para falar a respeito aí dessa sociedade. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Levítico, capítulo 25, está acontecendo algo aqui que vocês
pensaram que não ia acontecer, abrir a Bíblia, né? Então, vocês estavam desconfiados, né? Mas, rapaz, será que o André vai abrir a Bíblia? Até se tem um negocinho, mas agora vai acontecer algo assim quase que inesperado nessa noite. Sai mensagem para mim. Levítico, capítulo de número 25. Eu ia falar isso aqui. Aí, ó. A gente leu esse texto aí na terça-feira. É. Foi, né? A conversa é a mesma. Ah, Eu não combinei nada. Tema. Eu não combinei nada com o Felipe, não, mas quando você vai falar, é a Bíblia que nós usamos. Nós usamos a Bíblia. sim, claro. Os textos não são diferentes. Esse texto aqui é bem... Não é? Então, nós usamos as escrituras sagradas. Isso que eu estou falando. Nós estamos tentando abordar as questões numa ótica cristã. Se policiando, ou nos policiando, sempre para que a gente não parta para essa loucura que é o que está aí. Aí vira a partida. Isso. Você tem hoje movimentos aí, frente evangélica, esqueci lá. Então, irmãos, foge dessas coisas. Cuidado, ouve todo mundo, não tem problema, ouve, pondera, né? Compara, extrai lá o que você entende que de fato... As feministas a favor do aborto. Então, são coisas que não... É um absurdo, não é contradição. Então, Levítico capítulo 25, verso 1 ao 17, nós vamos fazer essa leitura, porque a semelhança, eu não quero fazer essa comparação, não é isso, né? Porque eu acho que não tem essa comparação, porque aqui é muito superior à proposta de Deus com a questão das cotas. Mas o ano do jubileu, ele pretendia fazer com que a nação de Israel tivesse um equilíbrio econômico, né? Nas famílias ou nas tribos, que é essa questão de isonomia, essa equalização. Então, sempre haverá a questão da desigualdade. Sempre haverá a realidade do pobre, o próprio Antigo Testamento, e Jesus confirma essa fala, que é uma realidade, sempre haverá. Nós estamos num ambiente de pecado, irmãos, não tem jeito. Nós não sabemos fazer nada além de pecar, né? Se não é a palavra interferir, o Espírito Santo interferir, a gente abrir o nosso coração, se desarmar diante da palavra, diante do Espírito Santo, é o que a gente vai fazer, é pecar. Então nós pecamos de uma maneira mais refinada, nós cristãos. Nós pecamos em nome de Jesus, né? Nós pecamos com as escrituras e com símbolos sagrados. Nós pecamos em nome da fé. Lógico que é. O pecado nosso, ele é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso. Mais grave porque peca contra o maior conhecimento. Mais hipócrita porque enquanto a gente denuncia o pecado das pessoas, nós cometemos esse pecado. E aí nós não valoramos pecado. Pecado é pecado, irmãos. Né? Pecado é pecado. Ele é mais grave, ele é mais hipócrita e é mais danoso. Porque nós que deveríamos abençoar mais as pessoas, quando nós pecamos, esse pecado que passa por nós prejudica muito mais as pessoas em nosso redor. Então o nosso pecado é muito mais grave. É por isso que a Bíblia diz, eu acho que é 1 Pedro 4,17, 1 Pedro 4,17, me ajudem aí. Eu estou empolgado. 1 Pedro 4,17. Convém que o juízo comece e vai começar pela casa de Deus. É isso mesmo, né? Isso. 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, começa por nós. O juízo começa por nós. Deus está cobrando muito mais do seu povo do que qualquer outro, porque nós recebemos maior revelação. Nós temos maiores condições, né? Nós conhecemos a verdade. Nós temos, amados, a revelação de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Nós temos, inclusive, os recursos que Deus dá e deu para a igreja brasileira. A igreja brasileira, na época, no final da década de 80, 89, mas 86, 87, um certo homem aí de Deus, na ocasião, inclusive não era nem pentecostal, ou não é, né, na verdade, mas ele profetizou naquela ocasião, como os profetas faziam. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam sempre numa questão no âmbito nacional, irmãos, né? Hoje nós temos muita questão do âmbito pessoal, local, eclesiológico, mas os profetas de Deus, o Amós, o Jeremias, essa leva toda, os maiores e os menores, os jogadores da NBA e os baixinhos anões,
Os profetas maiores e os menores, eles tinham, muitos deles, esse viés denunciando a questão do pecado estrutural. Existe pecado pessoal, existe pecado estrutural, existe pecado nacional. Deus julgará cada um na sua instância, na sua esfera. Isso eu estou falando de eternidade, irmãos. Deus chamará os indivíduos, Deus chamará as nações, Deus chamará governantes. Tratará com eles à medida que eles devem ser tratados nas suas responsabilidades. Porque cada um recebeu de Deus, e quanto mais de Deus nós recebemos, né, e não assim fazemos, mais seremos cobrados. A Bíblia diz isso: a quem muito é dado, muito também será requerido. Então olha que coisa interessante aqui. A gente percebe que o Antigo Testamento, voltando, eu estou viajando na maionese aqui. Não é que eu estou viajando, é que eu não concluo as coisas, eu não completo as coisas. Eu estava falando do homem de Deus, que profetizou. Eu não sei se vocês lembram, vocês são novos, mas eu trabalhei em mercado em 1992, aqui na Pereira Barreto, onde é o Sonda e antes era o Eldorado. Lembra? Aqui em Eldorado, era o Eldorado. Muito pequeno. Tá bem, muito pequeno. Olha. Continua sendo, né, Maiara? Mas deixa pra lá. Então, denunciou a idade aí. Então, olha só, 1992. Maiara já né? ia passear no mapa já nessa época. Só pra vocês. Só pra gente lembrar, agora o mano, shopping ABC. o real de 94, né? 94, estou falando de 92. Eu me lembro muito bem, porque eu trabalhava no mercado, que as pessoas recebiam o salário de manhã, na hora do almoço corriam no mercado para fazer a compra, porque à tarde já era outro valor. Aquelas maquininhas mesmo, né? Era etiqueta em cima de etiqueta. Então, 2, 3 vezes no dia, o preço ele aumentava. Isso era inflação no nosso país. E nesse contexto, porque a questão do profeta é isso, né? Ele prega fora de um contexto. É um contexto desfavorável. A grande maioria dos profetas prega num contexto desfavorável, que é fácil você profetizar a profecia do óbvio, que é o que acontece muitas vezes hoje. E esse homem de Deus aí, que eu não quero falar o nome, ele disse o seguinte: olha, Deus dará uma economia estável para o Brasil, porque Deus vai prosperar a igreja brasileira, porque a igreja brasileira será celeiro missionário para as nações. Olha só, as pessoas, irmãos, 1986. Isso aí ficou muito famoso. Não é? Essa frase. Isso. Aí o que acontece? Deus fez isso. Deus fez isso. Vocês acham, amados, que foi a expertise, a intelectualidade de Fernando Henrique Cardoso, o economista, o erudito que estava na presidência, que fez tudo isso? É Deus, amados. Deus conspira a favor daqueles que Ele quer usar. Deus abençoa, Deus interfere. Os governantes, o coração dos governantes, diz Provérbios 21, se não me falha a memória, verso 1. Veja aí, que eu não estou confiando na minha memória hoje não. Eu quero também que vocês folhem a Bíblia e gravem também essas coisas aí. Se não é 21 e 1, é 22 e 1. Mas eu acho que é 21 e 1. Assim como ribeiros de águas, né? Assim é o coração dos reis na mão do Senhor. A tudo quanto quer, Ele inclina. Então, Deus é soberano. Como Ele estabelece. águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele, segundo o seu querer, o inclina. Então, eu acredito na soberania de Deus, não tem nada a ver com calvinismo. Tem a ver com Bíblia. Então, Deus, Ele fez de fato isso. Ele deu para nós uma economia, né? A igreja brasileira foi enriquecida e está rica. De nada tem falta. Enxerga tudo. Tem veste, tem ouro, tem prata, né? Só está deixando Jesus para fora. Estou falando de Apocalipse, lá no capítulo 3, onde a igreja lá, ela tinha tudo isso e Jesus batendo na porta, né? Pô, nada não, vocês não querem deixar eu entrar aí não. Irmão, Jesus estava para fora da igreja. Lá em Apocalipse. Que loucura, né? Um jeitinho de falar assim, Jesus está batendo na porta do seu coração. Do coração, né? Dos crentes. Bater na porta dos corações dos crentes. Deixa eu entrar aí. Então o Novo Testamento mostra Jesus, ou Deus, melhor dizendo, né, na ocasião do texto textual. Deus assim foi expulso do templo. Deus não falava mais no templo. Deus falava onde, irmão? No deserto. Quem era o sacerdote de Deus? Era o Caifás, o Anás? Lógico que não, era João Batista. Tanto é que o texto diz, voz daquele que clama no deserto.
Quem é que estava clamando no deserto? João Batista? Não, o texto está dizendo, é Deus que está clamando no deserto, porque ele foi expulso do templo. Então começa o Novo Testamento, Deus expulso do templo, termina o Novo Testamento, Jesus fora da igreja. Veja bem. Olha só que situação que nós chegamos. Então a igreja se enriqueceu, amados. Deus deu riqueza para a igreja. Nós somos quase 47 milhões, né? Nós temos ouro, temos prata? Claro que temos. Nos falta o levante e anda em nome de Jesus. Mas ouro e prata nós temos. A gente tem tudo isso. Então a igreja se enriqueceu, muito dinheiro, influência social, política, em todas as camadas da sociedade tem cristãos aí, entre aspas, estou falando na nomenclatura, tem cristãos por aí, né? E a gente entende que o que aconteceu foi um não entendimento dessa igreja que recebeu de Deus recursos para afetar positivamente essa nação e consequentemente enviar missionários. Esse era o propósito de Deus por meio de fortalecer a economia. Então Deus trabalha também nessas questões humanas, terrenas. Eu tenho para mim que Deus ele age infinitamente com mais intensidade e volume nas questões naturais do que sobrenaturais. Para mim isso é claro, isso é evidente. Então Deus ele age muito mais através das questões naturais, porque inclusive foi Ele que estabeleceu toda essa lei da natureza ou essas questões. Tudo isso é estabelecido por Deus. A questão é como usam essas coisas estabelecidas por Deus. Toda a proposta de governantes, de autoridade, a Bíblia diz, é constituída por Deus. Agora, como que os homens lidam com isso é outra história. Mas tudo isso é proposta de Deus, irmão. Não tem aqui, essa questão humana, não é questão humana, é questão divina. É que o homem nunca soube lidar com uma proposta divina. E sempre trouxe para os seus interesses pessoais exclusos, né? Então a gente percebe aqui, em Levítico, capítulo de número 25, nós vamos fazer a leitura agora. Parece que não, mas nós vamos fazer. Porque eu estou falando do ano do jubileu, né? De 50 e 50 anos, tinha então aí essa ocasião, o ano do jubileu. Tocava a trombeta lá, chamada de, não era júbilo, esqueci o nome, Jobel. A trombeta era Jobel, por isso que a palavra jubileu, né? Então tocava essa trombeta e tinha que acontecer isso aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, 2 pontos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Entenda sábado aqui como o descanso sabático de 7 anos. Existia o descanso, o sábado semanal e esse sábado, né, que era o ano sabático. Então, quando os adventistas, eles falam que não havia na Bíblia só um sábado, então certo, tem razão. De fato, a Bíblia vai falar de outros sábados. Não é só o sábado semanal, o 7º dia, né? Tem esse sábado aqui, que é chamado o sábado do descanso, mais referindo-se a anos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, o assalariado, né? E ao estrangeiro que peregrina contigo, e o teu gado e os teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Olha que coisa interessante. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, que dá 49, não é isso? 49 anos. Exato. Já está explicado aí, né? Já. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes este anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Isso, na minha também é que eu não li. Se eu lesse aqui já estava tudo explicado. Então, no verso 9, então, no mês 7º, aos 10 do mês, às vezes eu quero explicar o negócio que está escrito. Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, amado, é assim mesmo. Depois, para que orar, vocês vão perceber isso. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano
50º, né, que é aí 50 anos. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, se vocês quiserem anotar, no ano do jubileu, três coisas aconteciam. Todos os escravos israelitas eram libertados. O verso 10 aqui, ó. Todos os escravos, eles eram libertos. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Irmãos, leiam o verso 11 até o 17, pausadamente, porque já está embaçando minhas vistas aqui. Esse óculos aqui acho que está ultrapassando. 11 a 17? Isso. O ano do 50º vos será o jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer desse mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então, o segundo acontecimento aí, Davi, o verso 11. A terra, ela permanecia em repouso, sem cultivo. Deus está aqui, inclusive, preocupado com a criação, tá certo? Economia, economia no sentido de ecologia, ela é uma doutrina bíblica, irmãos, desprezada. Tá? Mas a ecologia, ecologia quer dizer cuidar da casa, né? Administração da casa. Oikos, habitação, casa. Então, a criação, inclusive, é de responsabilidade nossa. Lembra do Adão? Que Deus disse? Você vai cuidar da terra, vai fazer tudo certinho aí. Então, é responsabilidade, domine sobre ela, sujeite ela, tudo mais. Então, o segundo acontecimento, o primeiro era os escravos, eles eram libertos. Verso 10. Né? Do verso 10, o verso 11. A terra permanecia em repouso. Pode ler o 12 e o 13, por favor. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Continua? O 13, né? Até o 13. 13. Então, todas as propriedades dos ascendentes que tivessem sido vendida era devolvida à família original. Isso é o terceiro. Isso, terceiro acontecimento. Olha só. Então, o que acontece? 50 anos, o que houve aqui? Um desequilíbrio social. Por diversas situações, irmãos. Diversas. Dívida de um, teve que vender a casa e tal, aquela coisa toda. Mas, quando dava 50 anos, esse que ficou pobre por dificuldades diversas da vida, e o outro que adquiriu a sua propriedade, ele teria que devolver. O que Deus está estabelecendo aqui? Isonomia. Olha só. A proposta bíblica é perfeita. Perfeito, irmãos. Tá certo? Deus estava aqui equilibrando socialmente, então, para que não houvesse de fato essa discrepância, esse abismo, muito rico e os muito pobres. Embora tivesse, né, essas questões, essas dificuldades e tal, mas isso seria de quando em quando equilibrado. 50 anos no caso. Então, os escravos eles eram libertos, a terra tinha que permanecer lá em repouso, e as propriedades originais voltavam àquela família, para não haver família muito pobre e família muito rica. Olha só, que coisa linda que é a Bíblia. A proposta da Bíblia é perfeita no âmbito social. Inclusive, amados, desculpa, tem o 14, 15, 16 e 17. Pode ler para a gente completar a leitura e eu quero entrar com outra questão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço e, sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprima o vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Amados, a Bíblia tem uma proposta econômica totalmente diferente da que nós temos, né? Na questão mesmo de irmão para irmão. A gente está falando aqui de irmãos, então, e precisa se organizar a partir de nós. A gente quer fazer qualquer coisa fora, mas a gente vive de uma maneira totalmente esquisita, no mínimo, para não falar herética e demoníaca, né? Então, o que a gente entende aqui? Desculpa interromper, está aberto lá, tá? Obrigado. Vocês costumam subir isso? Sim, Tá sim. bom. Deus te Tá abençoe, bem. meu irmão. Bom descanso. Queridos, alguns pensam que Deus levou aquele povo para o cativeiro babilônico, que eram idólatras, porque vivia no orgia, não. Segundo Crônicas, vamos ler o texto, capítulo 36, verso 21. Segundo Crônicas. Deus estabelece leis. Essas leis precisam ser cumpridas. Quando não, Deus precisa tomar uma medida. Capítulo quanto? Segundo Crônicas, capítulo de número 36. Veja bem.
o motivo desses judeus serem levados. Babilônia, por ele não respeitar o descanso da terra. Exato, exatamente. 36, verso 21. Olha só. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra, o Jeremias profetizou lá em Jeremias 25 e 11, né? Que aquele povo seria levado para a Babilônia, lá ficaria 70 anos e tal, depois Deus tornaria a trazê-los, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Veja bem, esse povo passou 490 anos sem observar essa lei de Deus. Faça as contas. Se era de 40 em 49 anos, 490 anos, eles teriam que observar, ficou um débito com a criação, com a terra, 70 anos. Deus disse: vocês não querem observar a lei? Vocês não querem deixar a terra sem repouso? Eu vou tirar vocês da terra, vou colocar lá na Babilônia, vocês vão passar 70 anos para cumprir a dívida que vocês têm com a terra aqui. Olha, Forte. é forte o Brasil, porque 490 dividido por 7. isso. Dá 70. 70, Um exatamente. 7 vezes 7, 49. Deus é bom de conta, rapaz. Então, o que acontece? A Bíblia é clara e está mostrando aqui para nós. Por exemplo, se nós lermos o Levítico 26 e 34. 90. Voltando para Levítico. Dividido por 7, Levítico 26 e 34, eu encerro aqui as referências e a minha fala também. Então, Levítico, capítulo de número 26, verso 34. Estou esticando um pouquinho porque eu preciso terminar isso. 26 de Levítico. Nós lemos o 25, que foi a base, né? Isso. Mas o capítulo seguinte, o 26 e 34, está escrito assim, ó: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Deus disse, ele estabeleceu o anti-jubileu, e ele disse, alertou: se vocês não observarem, vocês vão ser levados para a terra dos inimigos de vocês até que a terra se descanse. E foi cumprido isso, então, lá. Ninguém é inocente. Não, claro que não. todo mundo. No ano 586, aí começa, né, a contagem, até o 516. 605, primeira leva, 597, segunda leva, 586, destruição do templo, começa a contar 70 anos para se cumprir isso. Então, olha como Deus, amados, Ele é um Deus que contempla um todo, não é? Que contempla a sociedade, a economia, a criação, a terra. Amados, Deus, Ele criou algo harmônico, essa criação. É nós que desarmonizamos tudo isso, essa convivência social, essa injustiça, aquecimento global, maremoto, tsunami, seca, e tudo isso está sendo afetado por causa da ação humana, não é? Tudo isso, a proposta de Deus é perfeita. A igreja deve ser esse agente de Deus que vai amenizando e equalizando isso, né? Nós somos os agentes isonômicos de Deus, né, Mayara? Posso usar esse termo, né? Nós somos os agentes isonômicos, né? Equalizadores. Então nós precisamos fazer isso. A gente precisa entender, amados, esse todo, certo? Então a questão bíblica veterotestamentária, a proposta continua, é a mesma. Isso aqui Deus estabelece para a criação e para o convívio social que não mudou. Isso não mudou. Nós não estamos falando de salvação. Lembra que eu falei para você? Não é essa questão teológica, salvação sistemática. Não é isso que a gente está tratando. E a Bíblia não trata só dessas coisas. Foi o que o Felipe falou. Exato. Né? Eu até falei na terça-feira. Você vê, ele deu outros textos também, Deuteronômio, tudo nesse âmbito de justiça social. Né? A importância desse texto do Antigo Testamento, porque a gente, no dia a dia, aula de direito civil. no dia a dia. E de fato, porque havia. Eu acho que aquele livro que eu te emprestei, leia porque vale a pena. Exato. Eu acho que final de semana. Então, Felipe, Isso, mas leia. O livro que o Felipe indicou para vocês, que eu inclusive eu tinha indicado também no começo, né? Que é o modelo social no Antigo Testamento da Landa Cope. Vai tratar disso aí também. Então, amados, o que nós estamos falando aqui é bíblico. O que o Felipe falou eu nem sei exatamente,
mas porque nós estamos usando a Bíblia e o princípio bíblico de tudo isso. Então, aqui não é a questão cívica mesmo, viu, Maiara? Porque havia aspectos, a lei era uma só. Alguns falam lei cerimonial, lei moral, lei social, que é a lei cívica. Não é que eram leis diferentes, é que tinham aspectos diferentes. Deus estava tratando de aspectos diferentes. Então, tinha um aspecto moral, tinha um aspecto civil e tinha o aspecto, o outro que eu falei, meu Deus, o cerimonial. Então, tinha aspectos diferentes, a lei é uma só. A lei moral, o aspecto civil, ele continuou vigorando, porque isso é para a sociedade. A questão cerimonial que não tem mais validade pelo fato de que ela tinha uma pedagogia. Ela pretendia algo, isso foi cumprido na história e apontava tudo para Cristo, na purificação do pecador de se achegar a Deus. Então a cerimonial tinha essa pedagogia, esse propósito de colocar essa pessoa, entre aspas, em contato com Deus, que ela se aproximasse e entendesse que esse Deus santo. Então o cerimonial servia para isso. Purificação, não tocar algo imundo, e isso e aquilo e tal, isso caducou. Agora a questão, o aspecto moral e civil, isso permanece, irmãos. Isso é estabelecido por Deus. Inclusive porque nós temos essa demanda ainda. A questão cerimonial, não temos mais essa demanda. Pelo sangue de Cristo, Hebreus capítulo número 10, verso 19 ao 23 vai dizer isso, tendo ousadia para entrar no santuário pelo novo caminho, pelo sangue de Cristo que Ele nos consagrou e aquela coisa toda e tal. Não é? Então a gente precisa entender um todo. Tudo bem, amados? Tudo certo?